estado do Rio Grande do Norte realizou hoje o pregão eletrônico para antecipar royalties do petróleo até 2022. Infelizmente, frustração para o governo, deu deserto. Meu convidado hoje é o economista Ricardo Valério, para a gente analisar esse quadro e também falar sobre outros assuntos da economia do nosso estado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Você de manhã no rádio, na sua coluna da 96 FM, falava que isso ocorreu em Sergipe. Um pregão parecido, o mesmo objetivo, deu deserto. Já era um prenúncio? O que é que você tem a dizer? Jorge, na realidade, o mercado ele é muito sensível e ele fica vendo quais as perspectivas em relação ao pregão dessa natureza. Tá? Sergipe, o volume de recursos era menor, foi em torno de 250 milhões que eles pretendiam. Foi agora, recentemente? Foi recentemente, o ano passado, e houve também essa situação de deserto. Eu acredito que o caso do Rio Grande do Norte, nós ainda poderemos obter um bom resultado. Uma segunda rodada, Na segunda rodada, que possivelmente agora depois do mês de junho deverá existir um novo pregão. Tá? Alguns agentes financeiros já tinham até sinalizado com a perspectiva de pedir adiamento, porque obviamente isso depende de investidores, notadamente investidores internacionais e nacionais. Normalmente isso é repassado para os fundos, essa captação desse recurso. Então, era até previsível que isso podia acontecer, mas não significa dizer que será frustrado, não. Eu acredito, até porque o secretário José Aldemir tem trabalhado com muita competência e com muita prudência. Ele tomou algumas precauções em relação à situação do Sergipe. Ele não apostou no volume de recursos do Rio Grande do Norte, é muito superior aos 400 milhões do período pretendido dos 4 anos. De 20 a 22, né? Então, exatamente, ele não comprometeu toda a produção com antecipação. Isso dá uma certa segurança jurídica, uma segurança econômica, já que, mesmo que caia a produção, que é o grande problema dos investidores. O Rio Grande do Norte teve perdas históricas, não só porque os nossos postos estão muito maduros, mas também pela política de desinvestimento da Petrobras. Tá? Então, ele trabalhou com perspectiva menor. É possível que no próximo ele trabalhe até com um patamar menor do que os 400, até porque a governadora já anunciou que vai fazer o pagamento dos servidores usando as parcelas mensais. Tá, mas veja bem, de qualquer forma, o resultado hoje foi frustrante. O governo, a governadora mesmo, segunda-feira, estava comigo lá no rádio e se disse muito otimista. Semana passada, aqui nesta bancada, o secretário de Planejamento, Aldemir Freire, também apostava e tinha uma grande expectativa, até porque muitas instituições baixaram o edital. Então, havia uma expectativa de que esse ia dar certo hoje. Não, sem dúvida nenhuma. Todos nós estávamos apostando nessa situação. O nosso Conselho de Economia mesmo, que vem acompanhando essa situação de perto, acreditava nessa possibilidade. Eu acredito que, inclusive, hoje teve uma boa notícia para o Rio Grande do Norte, né, que foi leiloado alguns poços de petróleo. No nosso caso, envolve recursos de 1,5 bilhões de reais. Esses poços justamente são aqueles que passavam por problema de desinvestimento. Tá? Que com isso aí, os campos maduros, os campos, que hoje não geram tanto interesse da Petrobras. Exatamente. Estado, né? Então, isso é que vem trazendo reflexo da queda da produção. Ontem foi essa notícia, uma notícia muito boa para o Estado, tem um impacto econômico extremamente positivo, né? A exploração ainda, a produção desses campos maduros que não interessam à Petrobras. A notícia boa foi ontem, desse contrato que foi assinado com essa empresa lá da Bahia. E hoje a gente tem essa frustração aí do prego. Mas você acredita que o governo não vai desanimar por conta dessa primeira experiência, não, né? Não, acredito que não. Eu acredito que o governo possivelmente, até porque vai usar desses 400 milhões, já vão ser usados agora em torno de 28 milhões para o pagamento, por ordem cronológica, das parcelas que entram mensalmente, já vai ser usado, o governo vai começar a pagar de forma cronológica os atrasados dos servidores inativos. Tá? Então, eu acredito que talvez uma estratégia do governo seja diminuir o valor do pregão, abaixo dos 400 milhões, até porque 28 já vão ser usados agora nesses próximos 2 meses. E acredito que haverá uma animação do mercado com essa notícia
desse dessa retomada da né? produção. Né? Nós, conforme você mesmo colocou, nós temos muito petróleo ainda para explorar no nosso O subsolo. problema é que a Petrobras não está interessada no petróleo em terra, né? A Petrobras entrou com aquela política de onde tem uma rentabilidade maior, né, que vem dando reflexos, inclusive, em toda a economia em relação ao diesel. Nós teríamos hoje praticamente quase uma autonomia em relação ao diesel se a gente tivesse com todos os campos em produção. Ela entrou nessa situação de desinvestimento, que para mim é um erro estratégico, porque nós ficamos totalmente dependentes da volatilidade do mercado internacional e do câmbio, e com isso gerou toda essa situação. Voltando os campos do Rio Grande do Norte, como certamente haverão de ser produzidos, eu acho que isso vai dar uma animada para o próximo leilão, para que o governo possa ser bem sucedido em relação à captação desses recursos dos 4 anos do A governadora anunciou que vai usar aí dinheiro da antecipação dos royalties deste ano, porque deste ano já foi antecipado. O que estava em jogo hoje é da antecipação a partir de 2020, 2021 e 2022. Então ela vai usar dinheiro deste ano para começar a pagar. Agora ainda é muito pouco diante do estoque da dívida, né? A dívida só com os servidores de quase R$1 bilhão. Vamos ser mais precisos, 935 ou 40 milhões de reais, né? É verdade. Mas é muito pouco. Não, sem dúvida nenhuma, e o governo tem colocado sempre que só com recurso extra. Né? Mas certamente já é uma sinalização, quer dizer, maio e junho já vai ser pago de forma cronológica. Tem agora uma captação que o governo está fazendo da venda da conta do Estado, está se vendo qual banco vai se interessar, que devem estar alguma coisa, talvez, acima de R$200 mil. Esse é um valor histórico. 200 milhões, né? 200 milhões, quer dizer, um valor histórico. Normalmente, cada situação do mercado aqui que sinaliza a situação. O governo também certamente vai ter que esperar, isso acho que só vai acontecer lá para o final do ano, o recurso do pré-sal, que já vem sendo anunciado. Que é o leilão da outorga onerosa. Da outorga onerosa, que já está previsto para outubro, né? E que se analisa um recurso aí superior, perto dos R$600 milhões, que aí certamente eles seriam muito providenciais para esse momento, para colocar todo o equilíbrio da folha em dia. Mas acredito da governadora, R$600 milhões nesse leilão. Agora, eu acredito que o governo Bolsonaro vai usar esse recurso para condicionar e fazer pressão sobre a bancada em relação à aprovação da Previdência, de forma que isso vai ficar numa escalada cronológica meio comprometida. Acredito que só lá realmente... Talvez não, porque a expectativa da reforma da Previdência é votação na Câmara até junho e julho, não sei se vai dar certo, e Senado vai ser logo na sequência, talvez até o leilão do petróleo em outubro vai ocorrer já com a reforma da Previdência resolvida, no cenário mais otimista. Você não acha que isso pode ocorrer, não? Não, acredito que ocorre ainda esse ano. Apenas como nós temos a situação de resolver o problema do servidor o quanto antes, mas não é coisa para acontecer nesses próximos 60, 90 dias. Mas deve acontecer ainda nesse ano de 2019. O governo federal deve arrochar os estados na questão do plano de ajuste fiscal. Aliás, plano de equilíbrio fiscal, que é o PEF, que está em gestação lá na Secretaria do Tesouro, Mansueto Almeida, o plano Mansueto, né? Esse sim é que parece que há uma pressão para que o dinheiro só sai, o empréstimo só sai, se houver apoio do Estado à reforma da Previdência. Né? É verdade. E nós sabemos que a Previdência é um calo, realmente, não só do Brasil, como do nosso Estado em particular. Nós temos aí uma pendência são usados em torno de 1,5 bilhões ano do déficit da Previdência, que é em torno de 130 milhões o déficit mês que o governo tem que botar para poder cobrir o buraco da nossa Previdência Social. E certamente, com essa retomada da aprovação do Pacto da Previdência, que nós da sociedade temos que estar muito atentos, para a emenda não sair pior do que o soneto, para que haja essa reforma, para que seja amplamente discutido com a sociedade. Falar nisso, os jornais hoje informam os cálculos, né, da equipe econômica do governo federal sobre o impacto da reforma da Previdência nos estados. E ao Rio Grande do Norte, parece que há uma previsão de economia de 7,4 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Né? Para quem está no déficit hoje, vai economizar 7,4 bilhões em 10 anos,
É uma melhoria importante, né, Ricardo? A melhoria é fundamental, né? A gente sabe que a situação do Rio Grande do Norte hoje, quando os cálculos atuariais sinalizam que você deve ter 4 servidores na ativa para pagar um aposentado, aqui está praticamente de 1 para 1. 1 para 1. Isso, né? Essa conta não fecha de forma nenhuma. Isso, obviamente, vai passar por algumas situações que são delicadas, né? Deve haver, possivelmente, reajuste no valor de contribuição do servidor, que certamente o governo da professora Fátima não vai olhar com muita simpatia, né? Quer saltar possivelmente de 11% para 14% a contribuição dos funcionários da Previdência Social do Estado. Rapidinho, só tem um minuto, com relação à empregabilidade aqui no Rio Grande do Norte. Olha, já era um resultado esperado. Historicamente, nos últimos 10 anos no Brasil, na última década, nós só tivemos apenas 3 anos que o mês de março teve resultado positivo. O último mais expressivo foi em 2010, com um resultado positivo de 1.200 empregos. Já era esperado porque você tem a questão agora da agropecuária, onde a gente acabou o ciclo da cana-de-açúcar, estamos na entre-safra do melão, e principalmente porque os empregos temporários acabaram, estão havendo a demissão desses trabalhadores agora. É natural que se tenha um desemprego maior. Mas eu acredito que a gente vai ter uma retomada gradual agora durante o ano de 2019. É isso, eu queria agradecer a presença do economista Ricardo Valério, colunista do Conselho também de Economia aqui do nosso estado. Obrigado por suas informações e comentários sobre a economia do Rio Grande do Norte. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Jorge. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band. Vem aí Robson Carvalho com Boa Tarde Cidadão. Veja a reprise dessa entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta segunda-feira. Bom final de semana.